noite. Está começando o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Na convivência do dia a dia, ele é a ponte que restaura aquilo que a finitude separa. Ele cura as feridas da alma e torna a convivência mais saudável. Sem ele, adoecemos. O perdão não muda o que aconteceu, mas é a base para o recomeço. Hoje vamos conversar sobre o perdão como condição para uma vida nova, com o Paulo Henrique Cavalcante, da equipe de formação cristã do Colégio Loyola. E você pode participar pelo telefone 3269-3521 ou pelo WhatsApp 996428473. Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite, muito obrigado, Padre Márcio. Alegria estar com vocês. Tá, o prazer é nosso para a gente tratar de um tema delicado, mas de suma importância na nossa vida cotidiana. Comecemos então. O que significa perdoar? Perdoar. Na palavra perdoar, nós vamos encontrar uma outra palavra, a palavra dom. Uma ofensa, um equívoco, algo que a gente sofreu, que nos machuca, encontra na possibilidade do perdão uma oferta de algo que extrapola aquilo que nos foi feito. Então, ninguém mereceria ser perdoado por aquilo que fez. Então, o perdão vem como que um dom, uma oferta de generosidade que tenta, de algum modo, resgatar, oferecer um novo tempo, nova vida, um novo momento para aquela ofensa que foi feita. Então, perdoar, uma oferta generosa para uma ofensa que me foi feita. O que acontece, por exemplo, quando uma pessoa começa a raciocinar? Ou seja, olha, eu sofri uma injustiça muito grande, não, eu não perdoo. E cada vez que ela raciocina, ela encontra mais argumentos para não perdoar. Existe saída para não perdoar? Esperamos que sim, porque a convivência humana nos pede que cada vez mais a gente seja capaz de sair dessa lógica, que é a lógica do ressentimento. Quando algo nos acontece, quando uma sensação de injustiça, uma ofensa, um ódio ou uma violência que nos foi feito nos acontece, há sempre que buscar uma possibilidade de saída. Senão a gente se entra numa situação em que aquilo vai cada vez mais nos colocando na busca do ódio, de uma certa revolta, de um sentimento que não é satisfatório para bem viver. Com certeza. Então, ainda bem que existe a possibilidade do perdão, para a gente romper essa lógica que nos prende. Paulo, ao longo da vida eu conheci pessoas que passaram por situações muito pesadas e que estavam amarguradas aos 50 anos porque carregavam um fardo, mas muito pesado porque não conseguiam perdoar. Aí eu dizia para a pessoa assim, olha, é mais ou menos assim, ao longo da vida nós temos muitas coisas boas e outras coisas não tão boas. Ao longo da vida nós praticamos o bem para as pessoas e às vezes nem tanto. Então, quando eu olho para trás e vejo aquele tanto de coisa ruim, olha, eu tenho uma montanha, um peso que carrego. Mas se eu vou praticando o bem aqui, cada dia, eu vou equiparando as forças. E há um dado momento que a gente olha para trás e vê que aquilo ali não vale a pena. Ou seja, mergulhar no dom que se dá ao outro, no reconhecimento de que é preciso recomeçar, né? Então, nesse sentido, eu queria perguntar, qual que é a distinção que a gente faz entre perdão e reconciliação? Porque, às vezes, o que assusta uma pessoa é o fato de que ela acha que perdoar, ela tem que conviver todo dia, ela tem que estar ali aberta todo dia, toda hora, e o medo de ser ofendida novamente, né? Sim. Veja, Padre Márcio, colocou uma situação muito boa nesse sentido. 50 anos, a vida passou, e aquilo me aconteceu lá no passado. É como se eu estivesse lá, vivendo aquela situação, me colocando lá e tendo que, num certo sentido, conviver com aquilo. 50 anos, a vida mudou, o tempo passou. Perdoar pode ser visto como libertação. Me liberto do passado e abro o porvir. Tempo novo. Então, não necessariamente perdoar vai implicar para mim estar na convivência com aquela pessoa novamente. Mas eu opto, e aí envolvendo toda a minha decisão, lendo a minha história, de dizer, não, quero ir além, quero abrir um novo tempo para a minha vida, quero estar com outras pessoas. Essa pessoa que me magoou fica no passado. Opto por avançar, por abrir o tempo novo, o futuro, porque
A mágoa está no passado. Tá. Então, nesse sentido, o perdão é mesmo a condição necessária para uma vida nova, né? Para um recomeço. Sobremaneira. Sem o perdão, eu não vivo bem, eu não tenho uma vida nova. De maneira alguma, porque se aquilo que me aconteceu estava no passado, é vida antiga. Se eu não perdoo, não abro a possibilidade de ter um tempo novo, de pessoas que entram na minha vida, saudável, com disposição, de olhar que a vida vale a pena, apesar dos percalços, apesar das pessoas que vão me machucar, apesar das coisas que não vão me fazer tão bem, mas eu quero e decido assim, vou viver o novo que há de vir. Eu costumo dizer assim para as pessoas, perdoar significa não permitir que o erro do outro lá fora mande no meu sentimento aqui. Ou seja, quando eu consigo perdoar, meu sentimento fica leve. E se eu não perdoo, esse fardo enorme que a gente carrega, né? Sim. É como se eu fosse fazer uma viagem e tivesse que necessariamente levar uma mala que vai me impedir de, por exemplo, parar num lugar e desfrutar daquele lugar. Então, perdoar é isso. Deixar esse peso, isso que deixava a vida pouco saudável. E dispor-se. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, porque às vezes uma situação marcou-nos de tal forma que aquilo vai fazendo parte da nossa vida e às vezes o problema é que a gente se acostuma a querer ter aquilo presente. Mas deixemos as malas para trás, façamos malas leves. Mas tem gente que gosta de carregar um saco de pedra. Gosta, adora, porque talvez isso faça bem. Eu não sei se ela gosta de sofrer, gosta né? de sofrer, né? Bom, eu tenho aqui a participação da Fátima Silva. Perdoar não é só sentimento, não é apenas uma questão emocional, mas questão de decisão, de vontade. Perdoar é libertação, mas não é mágico. É vontade e muita decisão. O perdão é gradativo. Paulo, é isso mesmo? O perdão é gradativo? Sim. A gente aprende a perdoar? Eu acho que é uma pedagogia do perdão. A gente vai aprendendo. E isso começa na casa, lá no ambiente familiar. Quando a gente vê nossos pais, com as briguinhas que a gente tem com os nossos irmãos, irmãs, os conflitos com os primos, primas. E a gente vai aos poucos aprendendo, vendo as pessoas com as quais a gente convive, perdoando. Essa é a melhor pedagogia. Os grandes exemplos estão lá no ambiente familiar. Saímos disso. Há uma pedagogia da aprendizagem do perdão a partir da sensibilidade. Tem pessoas que se machucam mais com determinada situação, outras menos. E como nós somos completos, inteligência, vontade, liberdade, afeto, todo esse mosaico que compõe quem nós somos vai se unindo para que a gente aprenda a perdoar. Decisão, afeto, vontade. Agora, tem gente que mexe muito na ferida. Ela comenta a ofensa recebida, ela lembra, ela sofre, ela diz que é desaforo. Então, nesse sentido, ela vai ter muita dificuldade para perdoar, né? Sim, a gente diz, é como se chafurdar no lodo. Isto. Então, vai ter muita dificuldade, porque sempre aquilo vai estar fazendo morada no presente. Era no passado, mas a pessoa não abre mão. Faz com que aquilo seja morada presente. Ressentimento, mágoa, não faz bem. Tá. Bom, Fátima Silva, fraterno abraço, obrigado pela sua participação. A Margarete Barros diz o seguinte: o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Obrigado, Margarete. E a Shirlene Casseb diz: minha consciência cristã leva-me à certeza de que o perdão é um ato de reconstrução, tanto para nós como para os outros. Shirlene, fraterno abraço. E a Raquel do Carmo diz o seguinte: conceder ou suplicar o perdão nem sempre significa destino, um ponto final. Muitas vezes será um caminho, uma decisão construída aos poucos, em etapas. Reter o perdão é deixar-se morrer lentamente. Um coração endurecido já não contempla as belezas da vida. Isso acontece com quem não perdoa, Paulo? Muito. Belas afirmações. Que passagens as pessoas vão reconhecendo na vida. Não existe uma teoria do perdão, existe a vida que vai descobrindo como perdoar. Eu acho que isso é o aprendizado maior na vida. Encontro com pessoas, os desajustes da vida, essa busca de se reconstruir, restaurar. Gosto da imagem de restaurar. Perdão é uma restauração. Relação, às vezes, que foi desfigurada por um sofrimento, por uma dor, restaurar. Como as belas imagens que a gente tem aqui em Minas, né? Nas cidades históricas. As imagens, com o tempo, foram perdendo a sua imagem, aquilo que elas representavam, restaurar. Vai aos poucos, sendo restaurada, e aquilo ganha nova imagem.
É verdade, quem não aprende a perdoar, adoece? Eu acredito que sim. Apesar de não ser um expert em psicologia e tendo apenas 35 anos, mas tendo convivido com pessoas que padeceram situações de falta de perdão, a gente vai vendo que as pessoas vão se amargurando. E a tendência natural de quem não consegue perdoar é se amargurar. E isso fecha o coração. E um coração amargurado, como a gente tem na explicação, no gosto das frutas, uma fruta amarga, como aquilo faz ruim pra gente. Sou do Paraná, comia caqui. Caqui fora de época, pega no céu da boca e faz um sabor horrível, ruim de viver. É ruim viver com amargura. Então, perdoar pode sim ser condição de saúde. E a gente, lendo algumas entrevistas e detalhes, convivendo com pessoas que adoeceram, você vai vendo que as pessoas dizem pra gente, olha, se eu tivesse perdoado, talvez isso que eu sinto hoje poderia ter ficado no passado, poderia ter sido vivido de outra forma. Eu acho que o perdão liberta a todos. Liberta aquele que perdoa, liberta aquele que é perdoado e faz com que o nosso convívio, o nosso entorno, seja saudável, senão a gente adoece, né? Sim, com certeza. Uma sociedade doente, onde há muitos conflitos, como a nossa, marcada por muitas vezes por conflitos sociais, onde as pessoas no trânsito buzinam, se xingam, se ofendem, tem que aprender cada vez mais que o perdão é uma dádiva, um presente nos dado para a reconstrução de relações. E quando a gente pensa nisso, a gente pode ter condição de ter uma sociedade um pouco mais saudável, com crianças que não aprendam que o ódio é a palavra que pode estar nesse momento. Bom, você me estourou 10 segundos, mas vou perdoá-lo. Obrigado. Bom, será que o ato de perdoar envolve sentimento? Mas, e se não envolver, a razão deve prevalecer? Nós vamos conversar mais sobre o perdão daqui a pouquinho. Voltamos em instantes.